Piscianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de setembro. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Piscianos, sejam bem-vindos à vossa leitura de setembro. Para todos vocês que é a primeira vez aqui no canal, não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E a gente vai ver o que os nossos guias e mentores têm para nos dizer sobre esse mês que está começando. Por isso vamos então ver, começando com o oráculo da semente estelar. A gente vai ver, parecia que tinha aqui mais uma. A gente vai ver quais são as energias principais predominantes que estão no seu momento agora no mês de setembro. Depois nós vamos fazer uma leitura com o tarô e por fim vamos tirar uma mensagem final do tarô dos gatos, ok? Começando pelo oráculo da semente estelar. Qual é que é a energia principal dos piscianos no mês de setembro? Qual é a energia principal dos piscianos no mês de setembro? Gratidão, meus irmãos, gratidão. Setembro. Peixes. Interessante. A primeira carta que caiu foi perspectiva. Nada disso importa. Zoom out. Common ground. Olhe de longe. Nada disso importa. Terra em comum. Espaços em comum. E depois saiu essa carta, The Courageous Peony, que é peônia, eu acho que a palavra é peônia em português. É o nome dessa flor aqui. A peônia corajosa. Multifacetada. Natureza única. Se deixe ser visto. No final do deck a gente tem o We Are the Hathors. Engraçado, saiu essa carta para Aquário. Saiu pra... Aliás, acho que saíram essas duas para Aquário. Se você tiver alguma coisa em Aquário, veja. Engraçado. Eu já nem lembro o que era o significado que a gente teve que ler ontem. Quer ver? Ah, tá aqui. Exatamente. Hathors, em contextos... tem duas conotações, tem na mitologia egípcia e no contexto espiritual mais New Age. Dentro da mitologia egípcia, o Hathor era uma das deusas mais importantes e veneradas. Ela significa morada de Horus, se referindo ao seu papel como mãe consorte de deus Horus. Por isso é a deusa do amor, da beleza, da música, da dança, da fertilidade, da alegria e da maternidade, protetora das mulheres e padroeira das festividades e da alegria. No contexto espiritual New Age, Hathors têm características atribuídas como serem considerados os mestres da energia sonora e da cura através do som. Trabalhariam com a expansão da consciência e da meditação, que foi mencionado nos autores Tom Kenyon e Jerry Simon. Basicamente, são entidades canalizadas... Ai, não é isso. Não era isso que eu ia dizer. São seres de luz que transmitem mensagens sobre a ascensão planetária. Muito bom, viu? Será que peixe está passando aqui por um despertar mais profundo? Porque eu vejo aqui energia feminina muito forte. Energia feminina muito forte. Tanto a carta da Peony como a carta do Hathors é energia feminina. Uma ancestralidade feminina muito grande, energia da mãe. E há aqui algo especial em você que está sendo desabrochado. Algo especial sobre você que está sendo desabrochado. Ok, muito interessante, viu? Vamos ver então um pouco mais com o tarô. Que energia é essa dos piscianos? Qual é a energia que os piscianos estão aqui trabalhando no mês de setembro? Qual
qual a energia que os piscianos estão trabalhando no mês de setembro. Energia dos piscianos no mês de setembro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Peixes, mês de setembro. 9 de espadas. Rei de paus. O Papa. Dez de copas. E um 2 de paus. Com um ás de copas no final do deck. Um ás de ouros embaixo e uma roda da fortuna. Peixes, o que tá acontecendo aqui, gente? Tá uma energia super espiritual aqui. Rei de paus com Papa é super intuitivo. Só que o Rei de paus e o Papa vieram entre um 9 de espadas e um 10 de copas. E no final do deck, o 2 de paus, o portal. É como se você estivesse entre dois caminhos. Entre duas decisões, entre duas linhas de tempo. Porque eu vejo você sentindo seu coração te chamando para tomar uma determinada decisão e seguir um determinado caminho, mas eu vejo a sua mente querendo te levar para um outro caminho, porque é aquele que a sua mente acha que é o certo. Isso pode ser que um momento muito sensível, viu? E esse ás de copas com ás de ouros e roda da fortuna aqui no final do deck me mostra uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade de ser feliz. Essa é a frase que eu ouço. Você tá entre dois caminhos. Só que você não sabe qual é que é o mais justo ou o moralmente justo a ser feito. A sua mente não permite ver o porquê que aquilo que o seu coração pede é o correto. Porque aquilo que você foi ensinado é que aquilo que o seu coração está pedindo não é certo. E isso, gente, pode ser em tantas coisas diferentes. Podem ser, por exemplo, pessoas que estão aqui em dúvida sobre a sua sexualidade. Podem ser pessoas que estão, entendendo quem são agora. Pode ser que uma pessoa que tá num relacionamento, só que esse relacionamento é só de fachada. Porque no fundo, aquilo que você queria era estar com uma outra pessoa, ou estar sozinho, sozinha. Mas porque você tem medo de estar sozinho, tem medo de enfrentar aquilo que tem que enfrentar por estar sozinho, sozinha, você prefere ficar com alguém que você acha que é certo. Mas sim, a gente vê aqui peixes entre dois caminhos. Entre uma decisão de uma nova vida e uma não ação e continuar no lugar onde está. Mas você está sendo movido por um amor tão profundo que eu vejo você não conseguindo calar a voz do coração. Bom, vamos abrir um pouco mais a leitura. Mensagens, conselho e direcionamento para os piscianos.
Mensagem, conselho, direcionamento para os piscianos. Mensagem, conselho, direcionamento para os piscianos. Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é o 9 de espadas? A força. O que é o rei de paus? Cavaleiro de ouros. O que é o hierofante? 4 de ouros. O que é o 10 de copas? Rainha de copas. E o que é o 2 de paus? 5 de espadas. No final do deck, um 6 de copas, com 10 de ouros no final. Embaixo, aliás. Pois é, piscianos. Eu vejo que você tem aqui uma luta pra fazer. Uma luta interna. Existe aqui um apego às coisas que você aprendeu, às coisas que você foi ensinado ao longo da sua vida. Um apego muito grande às coisas que os seus pais, os seus avós te ensinaram. As coisas que foram ensinadas pela religião, por exemplo. As coisas que foram ensinadas pela escola, pela sociedade em geral. Você se apega muito a essas narrativas que colocaram em você. E por causa disso, você não consegue dar os passos que você precisava de dar. Por isso, assim, debaixo do 9 de espadas, a gente tem aqui a carta da força. O que a espiritualidade está te dizendo? Você precisa de dominar a sua mente. Dominar essas crenças que te dominam. Dominar aquilo que te puseram na cabeça. Olha lá, debaixo do 2 de paus tem aqui um 5 de espadas. Essa tomada de decisão para seguir o seu coração, para você é algo tão difícil que você se recorda dos momentos em que você fez isso ao longo da sua vida e você sempre saiu perdendo. E por isso você não consegue nem sequer se permitir tentar dar uma oportunidade para esse novo caminho, porque você só consegue ver isso dando errado. Mas veja bem, é 5 de espadas, é sua mente que está agindo de acordo com as crenças de tudo aquilo que você viveu ao longo da sua vida. Mas aquilo que você viveu no passado não precisa necessariamente de se repetir no futuro. Você entende isso? Às vezes a gente até entende, né? Só que o coração não... A gente fica com muito medo. Eu vejo você aqui com muito medo de algo. E você precisa de dominar isso, viu? Você precisa de dominar a sua mente. Porque ela tá acabando com você. Debaixo do rei de paus tem aqui um cavaleiro de ouros. Que tá me falando de uma pessoa que tem uma intuição muito forte, só que aquilo que mais domina é o material. Por isso, mesmo que você saiba que existe um direcionamento para aquele lugar da sua espiritualidade, você não vai correndo para aquele lugar. Você vai com muita cautela e com muito medo, porque não consegue confiar por completo naquilo que está sendo passado para você. Não consegue confiar por completo na sua intuição, não consegue confiar por completo no seu coração. E aí está esse aprisionamento. Você fica preso, presa às coisas que te foram ensinadas, às coisas que te foram passadas ao longo da vida. E não se permite viver aquilo que você veio viver. Mas o que a gente tem aqui no início da Courageous Peony? É hora de você mostrar sua natureza única. É hora de você ser visto. É hora de você se mostrar. É hora de você ser aquilo que você veio ser. Tanto é que debaixo do 10 de copas tem aqui uma rainha de copas. Existe muito amor aqui. Existe muita felicidade, cumplicidade. Existe uma oportunidade de você resgatar sua felicidade de verdade. Só que você não se deixa.
No final do deck a gente tem aqui um 6 de copas. Esse 6 de copas me remete a passado. Pessoas do passado, questões do passado não resolvidas, sonhos de criança não realizados. E assim, debaixo desse 6 de copas tem aqui um 10 de ouros, porque por isso tá me revelando aqui que seja lá o que for em relação ao passado que você sente saudade, ou sente falta, ou tem vontade de ter feito diferente, aquilo é a sua abundância. Aquilo é de fato aquilo que ia te fazer mais feliz. Só que é como se você não conseguisse se permitir viver isso, porque todos os momentos da sua vida em que você se entregou de coração ou você seguiu o seu coração, você sentiu que perdeu. E muitas vezes nem foi só você, as histórias que as pessoas te contaram sobre seguir o coração fizeram elas sempre perder alguma coisa. E por isso você tem isso na sua cabeça, que você não deve seguir o seu coração, não deve seguir os seus instintos, porque eles só te levam à perda. E não. Isso é aquilo que te faz especial. Isso é aquilo que te faz ser você. Isso é aquilo que faz você viver a vida intensamente. Isso é a sua particularidade. É sempre difícil ver energias assim, porque são pessoas com tanto potencial, mas que nunca conseguem sair do lugar. Podem chegar a nível material a todos os lugares que quiserem, só que estão sempre presos, frios, congelados no coração. E você não merece isso, você merece ser feliz, pá. Bom, conselhos e direcionamento para os piscianos. Conselhos e direcionamento para os piscianos. Conselhos e direcionamento para os piscianos. Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é o 9 de espadas com força? Ui, muita carta, gente. De novo. Conselhos e direcionamento para os piscianos. Pagem de espadas. O rei de paus com o cavaleiro de ouros. O diabo. O que é o papa com 4 de ouros? 5 de paus. O que é o 10 de copas com a rainha de copas? 3 cartas. A gente vai aceitar. 9 de ouros, 5 de espadas e 2 de espadas. E o que é o 2 de paus com 5 de paus? De espadas. 2 de paus com 5 de espadas. Piscianos. Caiu uma, você tá só uma. Caiu 10 de copas e no final do deck um 4 de ouros novamente. E o imperador embaixo. Energia de muito domínio, né? Pode ser que você tenha algum signo no seu mapa de Áries, ou esteja se relacionando com alguém de Áries também. Bom, debaixo do 9 de espadas e da força, caiu aqui um valete de espadas. Esse valete de espadas me fala de comunicação. Talvez hajam coisas que você precisa de dizer que você não está dizendo.
E me fala também de estratégia. Você precisa de encontrar uma estratégia para dominar a sua mente. Saiba comunicar com você mesmo. Há aqui um desconhecimento em como você domina a sua própria mente. E você precisa de trabalhar nisso. Porque você deixa que a sua mente conte as narrativas que ela quiser. E aqui você precisa de dominar essas narrativas. Debaixo do Rei de Paus e do Cavaleiro de Ouros, a gente tem aqui a carta do Diablo, que tá falando daquilo que a gente estava falando no início. Você tem uma mediunidade muito grande, você tem muita intuição, só que você não consegue confiar nela por completo. Por isso você vai andando, quase parando em direção àquilo que você sente o chamado. Por quê? Existe aqui uma dependência, existe aqui uma toxicidade, um comportamento tóxico, algo que tenha sido colocado na sua personalidade, que tenha sido instruído a você ao longo da sua vida, que não te faz bem. Às vezes é a busca por uma conquista material que não corresponde àquilo que você deseja. Porque eu vejo aqui uma pessoa que luta muito na matéria para ter aquilo que precisa a um nível financeiro, estabilidade financeira, profissional, e deixa de lado tudo aquilo que seja do coração, tudo aquilo que seja da sua espiritualidade. E por que isso acontece? Por causa das narrativas ao qual você foi colocado, foi incumbido a ensinar ou a aprender. Debaixo do Papa e do 4 de Ouros, um 5 de Paus, que reforça aquilo que a gente estava falando. A gente tem aqui um plexo solar totalmente confuso, descompensado, porque as crenças que te foram ensinadas não correspondem às suas ideias mais profundas, à sua frequência mais profunda, à sua maneira mais profunda de ser. As coisas que te foram ensinadas não correspondem à sua verdade. E é isso que está causando conflito. Por isso parece que você não consegue sair do lugar. E aqui a gente saiu debaixo do 10 de copas e da rainha de copas, 2 de espadas, 5 de espadas e 9 de ouros. O que tá falando aqui pra gente? No momento em que você deixar pra trás aquilo que não te serve mais, que é a mesma coisa, outra vez 5, né? No momento em que você deixar pra trás aquilo que não te serve mais, as crenças que não te servem mais, calar a mente, porque aquilo que está acontecendo a sua mente não vai entender. Aí sim você vai encontrar a sua plenitude. Mas para já, você ainda está amarrada a essas correntes que não te permitem ver ou estar sem se defender, sem lutar contra tudo e todos. Mas você tem aqui na sua vida um momento de abundância. Temos 2 vezes o 10 de copas, o 9 de ouros, 6 de copas. Existe plenitude emocional, existe aqui uma vontade, um sonho, algo profundo em você que busca esse momento de plenitude total. Só que como se você não se permitisse viver isso. Tá na hora de olhar pra isso, viu? Vamos ver o conselho final do Tarô dos Gatos?
Conselho final para os piscianos do Tarô dos Gatos. Conselho final dos piscianos. Conselho final dos gatos para os piscianos. Conselho final dos felinos para os piscianos. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Conselho final para os piscianos. Uau! Caiu um 6 de paus, a carta do sucesso, e o 9 de espadas, a carta da depressão, gente. Meu Deus. Tá vendo como você tá entre dois lugares, entre duas janelas, entre duas oportunidades? E a gente tem aqui 2 de copas debaixo do 9 de espadas. Existe aqui algo que você se nega a viver. O 6 de paus fala que o leitor caminha pavoneando-se de maneira elegante e majestosa, confiante em todos os progressos importantes que fez. Já mostrou que possui as qualidades necessárias para tomar as decisões, cumprir os deveres diários e agir prontamente quando necessário. O sucesso que obteve com esforço e habilidade é apreciado por todos, e sua responsabilidade faz de si a principal referência para os felinos que o rodeiam. Com disciplina e dedicação, você conseguirá manter a sua posição de guia durante muito, muito tempo. Busque o seu equilíbrio interior e seja humilde de modo a continuar trabalhando da maneira correta. Perfeito. E o 9 de espadas. Pesadelos espectrais atormentam-no, a angústia e o medo irracionais assumem o controle. As suas orelhas estão baixas e tem a cauda entre as pernas. Está num estado de extrema frustração e turbulência emocional, preso numa armadilha aparentemente indestrutível. Este momento de dificuldade é o resultado da dor pessoal, um mal-estar invisível a olho nu, aumentado pela sua percepção extremamente sensível. Uma mudança de perspectiva pode fazer com que estes fantasmas desapareçam e pode ajudá-lo a recuperar a fé na sua força interior. Reserve algum tempo para curar a mente e se liberte de pensamentos obsessivos. Vocês estão vendo como você está entre o sucesso e a estagnação, a depressão? Pode até ser que você seja uma pessoa bem sucedida na área em que você está, só que você não se sente feliz onde você está. E o buscar pela sua felicidade te causa uma ansiedade tão grande, porque faz você sair totalmente da sua zona de conforto e ir contra tudo aquilo que você aprendeu até hoje. Por isso é uma decisão difícil. Mas é isso, meus amores. Aqueles de vocês que quiserem marcar uma consultoria, a gente tem aqui nos comentários o link para você marcar, pra gente poder conversar aqui sobre esse momento se você precisar, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.